O nosso presidente Jair Bolsonaro tinha 13 anos. Para onde a gente olha tem televisão. E algumas televisões você vê o Eduardo Bolsonaro. Vai para lá, Eduardo Bolsonaro. É impressionante. Bom, o Jair Bolsonaro tinha 13 anos, ele nasceu em 55, quando o presidente Costa e Silva, general, baixou o AI-5. Pá! 13 anos o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro nasceu em 84, nem projeto era. Ele só conheceu, tirando o primeiro aninho, ele só conheceu democracia, né? Conheceu o regime, o governo Sarney, conheceu os outros governos. Ele, na verdade, vai fazer 18 anos em 2002. 84? 2002. 2002. Então, a campanha do Serra contra o Lula. Ele estava fazendo 18 anos. O primeiro presidente dele, adulto, foi o Lula. Com 18 era o Fernando Henrique. Ele é de julho, eu acho. Então, enfim. Bom, o Costa e Silva, quando assumiu a presidência da República, em 67, ele prometeu respeitar o legislativo, de forma que nem sempre essas frases querem dizer algum compromisso. De vez em quando a gente ouve alguns falando frases de compromisso com a democracia. Costa e Silva prometeu respeitar o legislativo. Não queria dizer nada. Já não queria dizer nada em 67. Aí, na noite de 13 de dezembro de 68, ele reúne o Conselho de Segurança Nacional para votar um texto de 4 páginas que foi escrito pelo seu ministro da Justiça, o Gami Silva. E naquela reunião, o Conselho de Segurança, todo mundo se manifestou e tal. E o ministro do Trabalho, que é o Jarbas Passarinho, cunhou a frase mais famosa da reunião. Ele diz: sei que Vossa Excelência repugna, como a mim e a todos os membros desse conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é essa que está diante de nós, as favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. Então, com o ato institucional número 5, o Congresso seria fechado pela 5ª vez na nossa história, a primeira desde o Estado Novo. Demissões sumárias começaram a acontecer, cassações de mandato, suspensão de direitos políticos, esquece liberdade de expressão, liberdade de reunião, começou a ter confisco de bens, suspensão de habeas corpus para crime político contra a segurança nacional. 3 meses depois do AI-5, as pessoas podiam ser presas até 60 dias, por ordem da polícia, com 10 incomunicáveis. Nesses 10, o que acontecia? Espaço para sentar o cacete, tome tortura. As emissoras de rádio e TV e as redações de jornais começaram a ser ocupadas por censores. Isso é o AI-5. Se a gente pegar o que aconteceu depois do AI-5, o AI-5, de lá na sequência, ele deu origem a 12 atos institucionais. 12, todos editados pelo Costa e Silva e pela junta militar que o sucedeu, porque ele ficou doente e tal. 59 atos complementares e 8 emendas constitucionais. Uma espremendo a liberdadezinha que ainda restava da anterior, um amarrando um nó que o ato anterior não deixava. Então, o regime foi se tornando uma exceção absoluta. Veio o AI-6, reduziu o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 16 para 11, tinham cassado 3, depois cassaram mais 2 que reclamaram da cassação dos 3 anteriores, né? O nosso Eduardo Bolsonaro também falou de Supremo Tribunal Federal. Aí começaram a surgir os crimes contra a segurança nacional, veio o AI-7 que anulou o calendário eleitoral e outros AIs, veio o AI-10 que suspendeu os direitos políticos. Enfim, o fato é, no início de maio de 69, o Congresso tinha 4 senadores a menos, 95 deputados cassados, 40% dos deputados do MDB, né? E assim as coisas foram andando. Bom, é óbvio que o Eduardo Bolsonaro não leu nada de sério sobre esse período, né? E talvez tenha lido, ele diz que leu o livro do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o ídolo do pai dele, é o ídolo dele e tal. E aí ele vem e dá uma entrevista para a jornalista Leda Nagli, e o que ele diz, né? Que o Brasil pode vir a ter que, num determinado cenário,
implantar algo parecido com o AI-5 se as circunstâncias que ele desenhou no raciocínio alucinado se materializarem. Vamos ouvir o que ele disse para a jornalista Leda Nagli. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Bom, o que aconteceu? O tempo fechou, porque é um absurdo o que ele falou. Eu não vou chamar de imbecilidade, eu não vou chamar de asneira, vou chamar de absurdo, né? É autoexplicativo. Exato. E, obviamente, o pai dele foi procurado. Falei, e aí, vem cá, teu filho falou esse troço aí. E aí entra o nosso Jair Bolsonaro. Meu filho está pronto para se desculpar, tendo em vista ter sido mal interpretado. Eu falei agora com o Eduardo, tira do teu vocabulário, não existe isso, acabou. Então, nossos poderes têm que ser respeitados, ponto final. O Supremo Tribunal Federal tendo a frente do Dias Toffoli, a Câmara dos Deputados tendo o Rodrigo Maia, o Senado Federal tendo o Davi Alcolumbre, que pode alguns não gostar desse, ou não gostar de mim como chefe aí do Executivo, mas é o que nós temos no momento, então não temos que ficar discutindo picuinhas. Picuinhas. Mal interpretado. Obviamente, não foi apenas o Bolsonaro pai que falou. O Eduardo Bolsonaro recebeu uma saraivada de críticas, aí ele se viu naquela obrigação. O pai dele puxou a orelha. Vamos ter que pedir desculpa. Aí ele foi e pediu desculpa. Ele deu uma entrevista ao Datena, no Brasil Urgente, e olha o que ele falou. Peço desculpas a quem porventura tenha entendido que eu estou estudando o retorno do AI-5 ou achando que o governo, de alguma maneira, mesmo não fazendo parte do governo, ou achado que o governo estaria estudando qualquer medida nesse sentido. Essa possibilidade, ela não existe. Agora, muito disso é uma interpretação deturpada do que eu falei. Eu apenas citei o AI-5. Eu não falei que ele estaria retornando. Bom, defender o AI-5 é defender que se calem todas as vozes que se insurgem contra um governo, né? Partindo sempre do princípio que você é o governo. Claro. Sempre você tem que partir desse princípio, né? Porque 4 anos antes do AI-5, o Carlos Lacerda liderava um movimento pró-regime militar. Uhum. Quando veio o AI-5, quartel, foi parar no quartel. Ele era o governador da Guanabara, do estado da Guanabara, foi parar no quartel. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro está defendendo um cenário em que ele está sendo protegido porque o tanque, ele está dentro do tanque. Não é o tanque não está apontado para ele, óbvio. Do contrário, ele não ia falar esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que o Eduardo Bolsonaro defende ideias ditatoriais. Ele, no ano passado, já tinha dito que, para fechar o Supremo Tribunal Federal, bastaria um cabo e um soldado, né? Isso em 2018. A reação foi ruim, o próprio pai reagiu de novo, aí ele pediu desculpa, né, como fez agora. E como sempre acontece, sempre que ele fala um absurdo, ele diz o quê? Que as palavras foram tiradas do contexto, né? Mas agora, em que contexto a citação ao AI-5 ela é razoável? A não ser para criticar, né? Não a não cabe, ser para né? falar mal, não cabe. Em que contexto o fechamento do Supremo pode ser razoável, né? Ninguém aqui pode ser ingênuo de acreditar que o Eduardo Bolsonaro se enganou ao escolher as palavras e ele queria defender ideias diversas daquela que as pessoas entenderam com as palavras que ele escolheu. Será que ele é tão incapaz assim? Será que ele não consegue? Será que ele tem uma dificuldade em particular com a língua portuguesa? Talvez ele seja melhor em outro idioma. Talvez por isso ele quisesse ser embaixador em Washington. Pronto. Vai ver isso. Bom, defender medidas liberticidas e depois dizer que é um democrata tem um nome, chama-se desonestidade intelectual. Porque ou você é uma coisa ou você é outra. Se você é um democrata, você não pode namorar ideias liberticidas. Se você namora ideias liberticidas, é desonesto dizer que você é um democrata, por conveniência. Você pode fechar uma estatal, você pode vender uma estatal, mas você não pode fechar uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. Vai falar isso em Washington, né? Eu até ontem fiquei feliz de saber que ele não ia ser mais o embaixador em Washington. Porque ele só vai falar essas asneiras em... Não é asneira, né? Não é asneira, porque é a intenção dele isso. Ele só vai falar isso em português. Porque se ele falar isso em Washington,
ele tem que voltar no dia seguinte. Porque ele vai receber repulsas e repúdios em todos os idiomas, né? Bom, é aquela história, o camarada pega, faz um comentário defendendo uma ideia racista, sexista, liberticida, e aí se colou, se ninguém perceber, vai deixando, aí quando vem uma reação, o que faz? Não, não é bem isso que eu quis dizer, e ataca, que é o que ele faz. E isso é quem quer se insurgir contra esse governo, na verdade, são pessoas que querem nos prejudicar, mas como? Que querem desestabilizar o governo, mas como assim? Ninguém tinha falado nada até ele iniciar a falar sobre o AI-5. Quer dizer, tudo não passou de uma campanha para prejudicá-lo, mas peraí, a campanha começou depois que ele falou. Então é uma campanha que se inicia depois. Como é que funciona isso, né? Não tem muita lógica. Se a gente pegar o histórico dele, ele é um camarada que já se posicionou contra coisas que hoje ele defende. Então pode ser até que ele evolua, né, e pare de falar. Por um lado, é até bom que fale. Porque imagina um personagem como esse em silêncio, posto que acredita nessas coisas, né? Eu acho que, antes de mais nada, é importante lembrar e marcar que ideias como essas são inaceitáveis. Se a gente pegar um mês depois do AI-5, o então coronel João Figueiredo, que seria o presidente quando o Eduardo Bolsonaro nasceu, ele escreveu uma carta para um amigo e essa carta consta do livro do jornalista Hélio Gaspari, um dos livros sobre o período militar, no volume A Ditadura Envergonhada, que o Eduardo Bolsonaro poderia ler. E ele escreveu o seguinte: os erros da Revolução foram se acumulando e agora só restou partir para a ignorância. Então, o João Figueiredo definiu como ignorância o AI-5. O Jarbas Passarinho definiu como ditadura pura e simples. Então não adianta querer dar outro nome, né? Não, vamos nos guiar por outro pensador, o brilhante Ustra, né? Não faz o menor sentido pegar um torturador e transformá-lo em pensador, né? Aquele que viria a se tornar presidente da República e aquele que foi um intelectual do regime militar não tinha outras palavras a não ser ditadura pura e simples ou ignorância. E essa ignorância, nas palavras do presidente quando Eduardo Bolsonaro nasceu, é que o deputado está defendendo. Então ele se alinha a um tipo de gente que defende o que há de pior do papel do Estado, que é o nazismo, que é o stalinismo, né? Que é o fascismo, que é o regime cubano, que é o regime venezuelano. Qual é a diferença entre você matar seus inimigos, você calar os seus inimigos, seja a direita, seja a esquerda? Então, a esquerda radical, que defende o que ele detesta, e a direita radical, que defende o que ele adora, se merecem e se abraçam no liberticismo. Como que fala isso? Liberticismo. Pode ser no liberticismo. Liberticismo. A língua portuguesa é viva. O Eduardo Bolsonaro mostra isso. Então, o Bolsonaro, ele no fundo, o Eduardo está botando as suas asinhas de fora e está mostrando a cara que tem. Então, está encontrando eco apenas naqueles que defendem regimes ditatoriais. Para registrar aqui duas palavras sobre esse assunto, uma por um democrata, que é o Winston Churchill, que ele disse: ninguém nunca machucou o próprio estômago por engolir as palavras impróprias não ditas, né? No caso, isso vale como uma luva para o Eduardo Bolsonaro, só para que ele se preserve. Mas ele falar, de certa forma, a gente tem que agradecer, porque daí a gente entende o que ele diz. E a outra frase, bem mais enxuta, é do humorista e o apresentador de TV, o Danilo Gentili. Não sei se vocês viram o que ele falou, né? Lembrando que o ex-presidente Michel Temer tem um filho pequeno, né? Que é o Michel também. Michelzinho. Né? E aí ele escreveu num post bem curtinho assim: saudades do Michelzinho.